Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos prudentes e façamos tudo o que Cristo está nos dizendo. Hoje nós estamos celebrando a memória de São João Crisóstomo, doutor da Igreja, o Boca de Ouro, que propagava a copiosa redenção com amor. Que, a exemplo de São João Crisóstomo, sejamos boca de ouro, propagando a copiosa redenção do Senhor. João Crisóstomo, do século IV, e propagou a copiosa redenção do Senhor. Assim, nós estamos no mar, mas as ondas não vêm querer nos afundar, porque nós estamos numa pedra firme, nós estamos na rocha, e essa rocha é Cristo. Assim comenta João Crisóstomo: permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, tendo Jesus concluído todos os seus discursos ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhes alguns dos anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar. Aproximando-se eles de Jesus, rogavam-lhe encarecidamente: ele bem merece que lhe faças este favor, pois é amigo da nossa nação e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Jesus então foi ao centurião, lhe mandou dizer por amigos seus: Senhor, não te incomodes, tanto assim, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti, mas diz somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu, simples, subalterno, tenho soldados às minhas ordens, e digo a um, vai ali, e ele vai. Digo a outro, vem cá, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado, e voltando-se para o povo que o seguia, disse: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para a casa do centurião, os que o haviam sido enviados encontraram o servo curado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pedagogia fundamental do Evangelho de hoje é a cura do servo do centurião. E tantas vezes nossos irmãos e nossas irmãs precisam de cura. Nós precisamos de cura. Tenhamos fé como esse centurião. Ele teve fé e foi ao encontro de Cristo e seu servo ficou curado. Jesus concluiu todos os seus discursos. Estava anunciando o reino, semeando justiça, paz e amor, curando todos os tipos de doença e enfermidade das pessoas. E lá entrou em Cafarnaum.
E um centurião tinha um servo quem estimava, e o servo estava à beira da morte. E o centurião pediu encarecidamente ao Senhor, com toda a humildade, para ir onde estava o seu servo, para que ele fosse curado. E ele foi curado. Esse centurião era o representante de uma nação. E hoje, que todos de cada pátria saibam rezar pelo governo de sua pátria, pelo governo de sua nação. E o governo de cada país, de cada estado, seja prudente e respeite a nação e ajude a nação, como comenta o padre Antônio Vieira no sermão sobre a política. Que todos sejam prudentes e rezem pelos seus governantes, e os governantes rezem pela sua nação, que sejam prudentes. Que assim, o servo, fazendo uma análise literária, o servo, na realidade que transparece em nosso cotidiano, politicamente falando, o servo é cada ser humano de uma nação. O centurião é o governante de cada nação. Que todos os governantes sejam prudentes, que todos vão ao encontro de Cristo, que todos rezem, todos os governantes rezem pela sua nação. Que na realidade que transparece em nosso cotidiano, o centurião indo ao encontro do Senhor, pedindo a cura ao servo, em nossa realidade, politicamente falando, é cada governante indo ao encontro de sua nação, rezando pela sua nação e olhando pela necessidade de sua população, de sua pátria, que todos sejam prudentes. E lá, o centurião, homem de fé, foi ao encontro do Senhor e disse: ele merece que lhe faças o favor, pois é amigo de nossa nação. E lá, Jesus então foi com eles, e estava longe. E o centurião disse: Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entres em minha casa. Porque o centurião disse. O centurião, depois, ele dizendo que tenho soldados, e digo a um faz isto e ele faz, vai e ele vai, vem e ele vem. É a obediência e a humildade, é obedecer toda a lei do Senhor. Que todos sejam servos e façam tudo o que Cristo está nos dizendo. E voltando então, Jesus foi lá. E ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado. Por que Jesus ficou admirado? Pela fé do centurião. E hoje, em nossa realidade, que todos os governantes tenham fé como esse centurião. Olhem para a necessidade das pessoas na sua pátria, no seu estado, como o centurião olhava para o servo. O centurião foi ao encontro do Senhor e pediu a cura. É cada governante, politicamente falando, estar ajudando a população, estar rezando pela população, e que a população rezem pelos seus governantes. Que o centurião teve fé. E Jesus disse: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Pela fé do centurião. E logo, voltando para a casa do centurião, o servo estava curado, porque o centurião perseverou no amor de Cristo e o servo ficou curado. Que todos os governantes tenham fé como esse centurião, que todos rezem pela sua população,
que a população de cada pátria, de cada país, rezem pelos seus governantes e trabalhem em fraternidade, em harmonia. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Lembrai-vos, ó piedíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Imaculada. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, Maria Imaculada nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem. Quando teu nome eu chamo, em ti, Maria, eu penso, então um cloud imenso me rouba o coração. Então um cloud imenso me rouba o coração. Pensamento vem perturbar a mente, se esvai apenas sente teu nome ressoar nos mares deste mundo. Tu és a estrela amiga que o barco meu abriga, e o pode enfim salvar.